O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Valdevan, digníssimo pároco desta freguesia, caros seminaristas, estimado povo de Deus. A cada festa de padroeiro que nós celebramos, nós fazemos um retiro espiritual. O padre se empenha em pensar num tema para trabalhar espiritualmente, se empenha para convidar outras pessoas para trazerem alguma reflexão, exatamente para que esse retiro espiritual tenha frutos na vida da comunidade. E hoje é muito propício o que o Evangelho nos coloca, nos pergunta, pela boca de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? É bom a gente lembrar inicialmente que Jesus não quer assim uma resposta como a gente dá, né? Se eu for perguntar aqui, cada um vai dizer: Ele é a paz, Jesus é o amor, é a tranquilidade. Ele não quer essa resposta. Não tem necessidade dessa resposta. Ele quer que a gente entenda a diferença entre acompanhar e seguir. É isso que ele quer. Quando nós sairmos daqui, alguns vão seguindo. Chegando em um determinado ponto, se despede e vai embora. Seguir requer o que ele vai dizer nos versículos mais abaixo, antes de concluir o Evangelho. Para me seguir, tem que renunciar a si mesmo. Aí começa o problema, a dificuldade do católico começa aí. Renunciar a si mesmo. Pronto, aí a gente vai começar a perguntar:
eu acho que tem alguma coisa aí, eu acho que é preciso repensar essa ideia. A Bíblia foi feita por homens. Eu acho que Jesus não queria dizer isso, porque mexeu com a nossa vontade, com as nossas volúcias, com os nossos desejos. Quando ele diz renunciar a si mesmo, aí diz, pronto, acabou o católico, o cristão. O devoto de São João morre aí. Foi o primeiro que renunciou a si mesmo, João Batista. Renunciou a tudo para preparar um caminho para o Senhor. Na vida simples, humilde, escondido, sem aparecer muito. A gente só fica onde a gente é destaque. Quando a gente não é destaque, a gente já deixa a pastoral, já deixa a paróquia, já deixa a família, já deixa o trabalho. Ah, porque ninguém reconhece o que eu faço. Aí Jesus começa a mostrar a eles, percebam que Jesus vai rezar, mas o próprio Lucas não diz, o autor do Evangelho não diz que eles estavam rezando. Eles acompanharam Jesus para a oração. Mas não foram rezar com Jesus, eles seguiam, eles acompanhavam e não seguiam. E Jesus fazia eles entenderem isso a cada momento, a cada instante, como faz conosco, sabe? Como faz conosco. Aí começa a abrir uns parênteses assim, para dizer a vocês que nós temos uma comunicação violenta e uma comunicação não violenta do pensamento. Por exemplo, quando nós encontramos alguém, a gente já começa a olhar, ver se, quem é essa pessoa, Aí já traça um perfil e ainda diz assim, eu tenho sensibilidade para isso. Aí começa a desconstruir, porque sensibilidade para depreciar os outros, para julgar as pessoas. Quando Jesus fez isso com alguém? Quando foi que Jesus faltou com a caridade com que ele encontrou no caminho? Se nós compreendermos e fizermos um olhar bonito da história, principalmente desse trecho que nós acabamos de ouvir, a gente pode buscar outros cenários. Aquela samaritana lá no poço, que não tinha direito à salvação. Para os judeus e samaritanos não tinham direito à salvação. E Jesus disse, eu vou te dar a água viva que jorra. Nunca mais terá sede. Ele não foi olhar a condição daquela pessoa. Quis saber o que era que ela fazia, o que ela tinha deixado de fazer. Não procurou pelo passado dela, como a gente vai puxar a ficha de todo mundo. Não procurou saber disso. Ele toma as pessoas pelos braços e reconduz a pessoa à vida, traz a pessoa à vida. Até teve momentos em que disseram, não é esse que come com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os pecadores? Jesus nem se preocupou nem um pouco com isso. Ele sabia que a função dele ali era de recuperar as pessoas, dar dignidade, devolver às pessoas a dignidade ferida, perdida pelo caminho. E nós católicos temos uma ideia interessante, cabeça. Eu rezo isso, passo o dia rezando, rezo tantos terços, comungo sempre, faço tanto disso, certo? Mas a pergunta de Jesus é pelo seguimento.
E para seguir Jesus, como eu dizia, ele mesmo vai dizer no final dessa perícope, desse trecho, renuncie a si mesmo. Aí você vai perguntar agora, Basílio, o que é essa renúncia que você já falou 2 vezes? Por exemplo, tem coisa que nós trazemos anos a fios. O perdão. O perdão, por exemplo. E a gente conta, né? Faz 15 anos que eu não falo com fulano, como se fosse uma coisa bonita, né? Faz 15 anos que eu não dirijo a palavra àquela pessoa. Como se fosse uma coisa bonita, como... Faz 15 anos que você não ressignifica uma história na sua vida. Como é que você pode seguir Jesus? Ele nunca deu esse exemplo. Ele nunca testemunhou isso. Mas nós achamos interessante, né? Porque vou me salvar porque eu estou aqui na missa, comungo, né? Aí diz assim, perdoo, mas não esqueço. Não adiantou de nada. Não soube ressignificar toda aquela história. E assim a gente vê chegar na família, a família se desentender, os casais se desentenderem por conta dessas coisas. Não sabem renunciar a si mesmo para poder viver uma vida a 2. É que é renúncia. As amizades se acabam, são líquidas, tóxicas, exatamente por isso, porque não conseguem adentrar nessa renúncia de si mesmo. Então Jesus mostra essa grande diferença em acompanhar e seguir. E um testemunho de seguimento a Jesus é o de João Batista. Não tem espelho melhor para vocês do que o de João. Morreu pela renúncia de si no seguimento de Jesus. Se fosse a gente, quando Filipe tivesse cometendo aquele adultério, e nós tivéssemos ameaçado de morrer, a gente deixa como está. Ninguém está sabendo, ninguém sabe, ninguém se preocupa com isso. Ninguém ia dar a vida como João, em defesa de seguir Jesus. E todos os anos a gente escuta essa mesma história que eu estou dizendo aqui, sabe? Do testemunho de João Batista, que preparou para um povo pelo seu testemunho, deu sua vida por seguir Jesus. Mas que vocês compreendam nesta noite, somente isso. Eu acompanho ou estou seguindo Jesus? Eu estou só acompanhando, eu consigo renunciar às minhas vontades rebeldes para seguir Jesus? Aí agora eu quero chegar exatamente na conclusão dessa minha fala. Todo grande excesso esconde grandes vazios. Todo grande excesso esconde grandes vazios. Os grandes excessos que nós temos, que nos impedem de renunciar a nós mesmos, esconde os vazios que nos maltratam, que nos machucam. Porque nós vivemos numa conectividade louca, desenfreada. Comportamento também é droga. Drogas são comportamentos.
E nós precisamos compreender isso muito. Nós vemos hoje as pessoas se perderem por conta dessa conectividade desenfreada. A que ponto o ser humano chegou de ir para uma rede social, se oferecer para outras pessoas? Esse grande excesso esconde grande vazio, os grandes vazios. É por isso que a gente não consegue renunciar a grandes coisas. Porque essa conectividade nos prejudica muito. Não cria um segmento sincero. Não cria um segmento que transforma a minha vida, a minha existência. E esse vazio mais tarde me traz uma depressão, uma ansiedade e tantas outras coisas. Vou ficar horas a fios num quarto trancado, querendo entender o porquê, sem querer aceitar essa renúncia de muitas coisas que me impedem de seguir Jesus. Somente fechando, reitero a vocês, o espelho da renúncia de si é o patrono desta comunidade, João Batista. E que essa pergunta feita sirva para vocês meditarem durante esses dias que restam para concluir a festa. Eu quero seguir Jesus e não acompanhá-lo. Quero renunciar a essas vontades rebeldes. Que essa conectividade que traz para mim grandes vazios vá fazendo com que eu vá encontrando a cada volta do ciclo uma grande conversão para a minha história. Essa conectividade tem destruído pessoas. Essa conectividade tem deixado um vazio muito grande. E que ele possa ir crescendo na minha vida para que eu vá diminuindo, como disse João. Nós não temos dignidade de desamarrar a correia de sua sandália. Mas Jesus se rebaixou para que nós tivéssemos vida e vida plena. Houve uma kenosis para que nós estivéssemos aqui hoje e fôssemos amados por Ele. Que São João Batista interceda por todos nós e nos ajude a seguir Jesus com sinceridade. Que nos ajude a seguir Jesus com um coração verdadeiro, sem acompanhá-lo, sem deixá-lo, abraçando cada vez mais na nossa vida e na nossa história. Que a nossa existência seja toda de Deus. Que a nossa vida seja toda para Jesus. Que nós não caminhemos em caminhos tortuosos, não nos desviemos dos caminhos do Senhor, para que nós sejamos um povo preparado para o grande seguimento de Jesus. E assim, sejamos nós, homens e mulheres, convertidos ao Evangelho e à fé que nós iremos professar agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.